Quem prestou bastante atenção viu muito bem quando o Jax ele foi visitar o Ricardo para saber como estava o estado de saúde de Ricardo. E nesse momento o Jax ele aproveitou uma distração dos funcionários do hospital e ele foi até a farmácia onde o hospital fica. O hospital é bem precário, né? O hospital teoricamente parece ser público, tanto que o médico falou para Jax que o Ricardo teria mais chance se eventualmente o Ricardo fosse para um hospital melhor. O Jax disse que ele tem que ficar naquele hospital mesmo. Parece que é um hospital público ou é um hospital particular. Ao certo não dá para saber muito bem o que é, né? Enfim. E aí nesse momento o Ricardo tá em coma e o Jax vai até a farmácia e pega um medicamento que deixa a Filipa completamente aérea, sonolenta. Bom, e Filipa ela vai dar aula no teatro e o Danilo vai estar presente. Nesse momento que a Filipa tá dando aula, ela acaba dizendo que tá com muito sono. E aí o Danilo pergunta se ela tá bem. Aí a Filipa fala assim: eu dormi, mas eu tô sentindo um sono muito forte, parece que eu não dormi nada. Tô sentindo um sono, tô me sentindo muito sonolenta e tal. E aí ela fala assim: eu dormi até demais. Daqui a pouco ela acaba desmaiando. E aí Danilo segura ela pelo braço e evita que ela caia no chão. Nesse momento, quem aparece? A Nina, pra fazer ceninha de ciúme. Nina vai fazer ceninha de ciúme, isso mesmo. Bom, o fato é que quando o Danilo leva ela pra casa, o Jax pergunta pra ele o que tinha acontecido com a Filipa, se foi ele que socorreu a Filipa. E aí o Danilo explica como a Filipa tava, que ela desmaiou, tal, aquela coisa toda. E o Jax fala: tá bom, é isso mesmo que eu quero, é isso. Ele dá a entender que foi ele que provocou tudo, né? E é nesse ponto da história que o Danilo descobre todo o plano de Jax. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como a minha respiração. Sua presença é muito bem-vinda. Continuando o vídeo. Bom, gente, primeiramente temos que ir por etapas, né? Por etapas, porque a gente viu no capítulo de hoje, a gente viu Nina completamente enciumada, né? Falando pra mãe deixar o Danilo pra ela, como se a Filipa tivesse dando em cima de Danilo, coisa que Filipa nunca fez na vida, né? Foi dar em cima de Danilo. Filipa sempre foi aquela mulher de impor limites. Pelo contrário, o Danilo que fica arrastando um caminhão pra cima de Filipa, né? Filipa sempre deixou muito bem claro que nunca quis nada com Danilo e nunca deu esperança pra Danilo, coisa que Danilo sempre alimentou. E aí a Nina fala isso, logo em seguida o Jax estava mexendo nos remédios de Filipa, né? Depois disso ele aparece com uma caixa de chocolate e tal. Filipa ali acaricia ele, tipo que consola ele nesse momento difícil, tal, aquela coisa toda. Só que o que chama a atenção do público, e não só do público, como de todo mundo, é que nesse mesmo momento o Jax estava mexendo no remédio de Filipa, né? Se Filipa é um pouco mais atenta, ele via o Jax mexendo no seu remédio, mas ela não percebeu, né? Só a gente que percebeu. Também ele estava de costa pra porta, não dava pra notar muito, né? E aí Filipa recebe chocolate, é o chocolate que eu mais gosto e tal. Bom, enfim, a situação é mais problemática do que a gente imagina, porque da primeira vez que o Jax trocou o medicamento de Filipa, ele simplesmente trocou o medicamento de Filipa por medicamentos ineficazes, medicamentos que não tinham efeito nenhum, eram medicamentos que não alterava o estado de saúde de Filipa. Só que dessa vez o Jax colocou medicamentos que, além de ser
um medicamento que não tem nada a ver com o estado de saúde de Filipa, ele ainda deixa a Filipa grogue, deixa a Filipa completamente com sono. E aí junta com o problema que ela já tem, que é de bipolaridade, o problema já agrava. Com isso, Filipa só fica pior. Enfim, uma situação bastante delicada, né? Digamos assim. E o resumo dessa história é que o Danilo começa a desconfiar, né? Que Jax está dopando Filipa, né? Ele chega a comentar com Nina. Nina entende que essa atitude de Danilo tá parecendo que Danilo tá dando em cima da mãe dela. Ele tá falando isso porque o Jax tá se envolvendo com ela, por isso que ele tá tentando colocar a Nina contra o Jax. Enfim, ela acha isso, né? Ela não acha que o Jax realmente tá dopando a Filipa. Longe disso, pra ela, o Jax, o que ele tá fazendo não é nada demais. Enfim, aí ela manda o Danilo se afastar da mãe dela, né? Ao invés dela se preocupar, porque a mãe não tá normal, ela se preocupa com o macho dela, né? Uma estúpida. Bom, mas e aí, né, gente? O Danilo resolve comprar medicamentos corretos e manda a Leona dar. Essa altura a Leona vai estar trabalhando na mansão. Uma série de coisas aconteceu que eu já citei em vídeos anteriores, mas o resumo dessa história é que Danilo e a Leona começa a perceber que a Filipa tá melhorando, né? E aí que o Jax fica furioso, né? Porque o Danilo um pouco antes tinha confrontado ele justamente sobre isso, sobre ele ter trocado o medicamento de Filipa e tal. O resumo dessa história é isso, gente. Até aqui a gente já sabe, né? Pelo visto, o Jax ali vai ter um tempo pra pensar no que ele fez. Mas será que ele vai ficar fazendo isso por muito tempo? Será que ninguém vai descobrir? Porque, sejamos sinceros, né? Vamos ser realistas, né? Por mais que o Danilo ele descubra o que Jax está sabotando o medicamento de Filipa e tal, mas ele é uma pessoa que não pode dedurar Jax, não pode fazer nada, porque ele meio que tá na mão de Jax. Mas uma coisa que eu notei de Danilo é que ele salvou o número de Patrícia, né? Ele não tá totalmente refém ao Jax, né? Ele tá jogando nos dois lados. Não sei se isso é positivo ou não, mas eu acho que eu vi um lado bom aí nessa história, né? Que Danilo a qualquer momento pode trair o Jax, mas vamos ver quando. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.